Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente traz uma entrevista super especial com o senhor Shu Qinduo. Ele é pesquisador sênior da Fundação Pen Goal, que é um grupo de reflexão sobre políticas públicas com sede em Pequim, e também pesquisador do Centro para a China e a Globalização. O motivo dessa entrevista de hoje é falar sobre as relações entre Brasil e China e também sobre o balanço da reunião do G20 no Brasil. Hello, Mr. Xu. Olá, Sr. Xu, muito obrigado por falar conosco hoje, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é tarde aí em Pequim, em Beijing. Obrigado por me receber. Sim, é tarde, mas está tudo bem. And Mr. Xu, first of all, what is your... E, Sr. Xu, em primeiro lugar, qual é a sua avaliação sobre a cúpula do G20? Foi positiva? Na sua opinião, esse é um fórum que deveria desempenhar um papel mais importante no futuro das relações internacionais? In your opinion? That's a good question. I think for people who are not following the G20 summit closely, essa é uma boa pergunta. Penso que para as pessoas que não acompanharam de perto a cúpula do G20, aqui está uma breve caracterização dela. Eu diria que existem alguns temas que estão muito próximos do coração do presidente Lula, do coração do povo brasileiro. É a luta contra a pobreza, contra a fome. Esse é o número 1. O número 2 é realmente sobre financiamento climático, o que significa que os países ricos irão basicamente ajudar ou pagar aos países em desenvolvimento mais pobres para combater as alterações climáticas, você sabe, para o alívio ou adaptação às alterações climáticas, etc. Se trata de governança global, digamos, ao Banco Mundial, ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, a instituições globais, incluindo a OMC. Você sabe, os países em desenvolvimento querem aumentar a sua voz. Nos grupos internacionais que foram estabelecidos no fim da Segunda Guerra Mundial, a maior parte, como vocês sabem, são representativos do norte global, o chamado mundo rico, em vez da maioria global, no sul global. Assim, com a ascensão das principais economias emergentes, como a China, o Brasil, a Índia, a África do Sul, etc., é natural que tenham uma palavra a dizer para que a sua voz seja ouvida internacionalmente. Então, esse é um propósito de construir uma ordem mundial justa. Portanto, todas essas questões, todos esses tópicos foram refletidos na declaração conjunta final e com apoio dos membros do G20. Eu diria que é um grande sucesso para o país anfitrião, o Brasil, e para o presidente Lula. That's a great success for the hosting country, Brazil, for President Lula. And in a meeting with President Lula, e em reunião com o presidente Lula, o presidente Xi Jinping disse que a relação está no melhor momento da história, se referindo à relação entre China e Brasil. Você concorda com o presidente Xi Jinping? Se sim, por quê? Xi Jinping, why is that? Yeah, this is, I think President Xi speaks... Sim, acho que o presidente Xi fala da perspectiva chinesa. Você sabe, o relacionamento China e Brasil é frequentemente descrito baseado no comércio. Você sabe, as pessoas costumavam pensar que quando se tratava do relacionamento entre China e Brasil, tratava-se realmente de comércio, da compra chinesa de produtos agrícolas e minerais do Brasil. Claro, isso é exportação do Brasil. O Brasil se beneficiou do superávit comercial com a China, etc. A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil nos últimos 15 anos. Mas por que a presidência chinesa está dizendo estamos no melhor momento de todos os tempos em termos de relacionamento? Acho que o nosso relacionamento foi além do comércio. Se você olhar para, digamos, as visitas entre os dois países, você pode ver, o presidente Lula, na última vez no ano passado, quando esteve em Pequim, ele levou 200 pessoas, uma forte delegação empresarial para a China. E só no mês passado você vê o chefe do Exército do Brasil, o chefe do Supremo Tribunal Federal do Brasil, todos estavam em Pequim para se encontrarem com suas contrapartes. Além disso, o Ministério das Comunicações, por exemplo, está conversando com o lado chinês, incluindo uma empresa chinesa chamada Space Sail, para fornecer serviços de internet via satélite para áreas sem banda larga, por exemplo. E eu acho que se você olhar para a energia limpa, por exemplo, a montadora chinesa BYD, a Great Wall Autos, elas estão anunciando um investimento de 2,5 bilhões de dólares no Brasil, e fábricas serão abertas já no início do próximo ano.
Então, estamos falando dos empregos que estão sendo criados, de milhares de empregos. E também é isso que fará o Brasil parte, digamos, da cadeia industrial. Mas o Brasil vai produzir, digamos, painéis solares, baterias, até veículos elétricos. E depois exportar esses veículos para o resto do mundo. Então, isso é realmente muito mais do que comércio. É uma questão de investimento, é sobre o trabalho conjunto, com, por exemplo, inteligência artificial e também essa alta tecnologia entre China e Brasil e também outros países em desenvolvimento como a África do Sul. Portanto, e além disso, se olharmos política ou geopoliticamente, ambos os países são membros de um grupo, o BRICS. E esse grande grupo dos BRICS e também ambos os países são membros importantes do Sul Global. Quando se unem em termos de, digamos, construir uma ordem internacional justa, por exemplo. A China adere e apoia a iniciativa do presidente Lula para combater a pobreza, para reduzir o problema da fome em todo o mundo. Eu acho que eles não estão falando apenas por si mesmos, falam em nome do Sul Global, das nações em desenvolvimento, que tem como prioridade realmente o desenvolvimento. E para resolver esses problemas da pobreza, da infraestrutura, da fome. Então eu acho que isso é um relacionamento bilateral, mas que tem um impacto global. Having a relationship bilateral, but it's having a global impact. And I do think you started talking about that. E eu acho que você já começou a falar sobre isso, mas eu gostaria de saber como a China se beneficia com o estreitamento dos laços com o Brasil e vice-versa. Qual o principal ganho para o Brasil com esse relacionamento crescente? Good question. If you look at the Chinese side, of course, Boa pergunta. Se você olhar para o lado chinês, claro, nós compramos os produtos. Eles são importantes para o lado chinês. Os produtos agrícolas, é claro, são importantes porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas, um mercado enorme. E também devo mencionar uma coisa. Você se lembra do último mandato de Donald Trump? Você sabe, quando ele lançou essa guerra comercial contra a China basicamente transferiu as compras do mercado dos Estados Unidos para o Brasil nos 4 anos sob Donald Trump. O comércio entre os dois países dobrou. Então foi isso que eles conseguiram no curto período de tempo. Além disso, você pode ver a China está diversificando a sua relação comercial dos Estados Unidos no sentido de, digamos, evitar, afastar riscos potenciais. Todos sabemos que Trump vai lançar mais tarifas em produtos chineses, basicamente em produtos ao redor do mundo, 10%, 20%, talvez produtos chineses 40% ou 60%, mas em qualquer sentido, você deseja ter um relacionamento de mercado estável e previsível. E o Brasil é um parceiro natural, porque as economias são de natureza complementar. Então a China precisa das coisas produzidas no Brasil e no Brasil dos produtos fabricados na China, por exemplo. E agora a gente pode dar as mãos nas energias renováveis, na economia digital, na construção de infraestruturas, por exemplo, e também ambos os países, se olharmos para as questões globais e os assuntos internacionais, os dois países compartilham ou têm opiniões semelhantes sobre muitas questões, alterações climáticas, pobreza, ordem internacional. Eles têm essa declaração conjunta ou sugestão para a paz na Ucrânia, 6 pontos entre os dois países. Eles também têm uma posição muito semelhante, basicamente a mesma, em relação à crise em Gaza. Então isso os aproxima muito mais. Então, ao trabalhar com o Brasil, a China se beneficia, digamos, de ter basicamente um forte aliado na defesa das questões prioritárias para o lado chinês. Acho que é uma situação semelhante para o lado brasileiro. Por exemplo, o presidente Lula se preocupa muito com a questão da fome e a questão das mudanças climáticas. O Brasil é líder no desenvolvimento verde e em energia verde. Então, o lado chinês está basicamente dando total apoio ao lado brasileiro, se juntando à sua aliança contra a fome e contra a pobreza. E também a China está trabalhando em estreita colaboração com o lado brasileiro na produção de energia limpa, bem como nas tecnologias. Assim, ambos os países se beneficiam da sua relação cada vez mais próxima. So both countries benefit from their closer relationship here. And Mr. Xu, still talking about the meeting between Lula... E ainda falando da reunião entre Lula e Xi Jinping, na sua opinião, o que saiu de mais importante?
I think it gave me a sense, it's like, I think in a sense, it's a breakthrough. Acho que deu uma sensação como se eu pensasse, de certa forma, que é um avanço. Lembre-se, você sabe, no passado, quando países em desenvolvimento como o Brasil, como a China, que precisavam de desenvolvimento, precisavam de investimento e tecnologia, lembra de onde vieram todos esses investimentos e tecnologias? Vieram de Washington, vieram de Bruxelas, tudo veio do mundo desenvolvido. E você sabe, se um país no mundo em desenvolvimento estiver uma crise financeira, precisar de um resgate, lembra-se para onde se dirige. Recorre ao Fundo Monetário Internacional como uma troca. Tende a aceitar todas as condições que lhe são impostas pelo FMI, a privatização das suas indústrias e também a liberalização da economia. Basicamente, suas soberanias serão roubadas em certo ponto. Mas agora, se olharmos para a cooperação entre a China e o Brasil, é uma cooperação entre dois países em desenvolvimento. Então, se você olhar agora para a cooperação entre China e o Brasil, a tecnologia, o capital, o investimento, de onde eles vêm? Não de um país desenvolvido, mas de outro país em desenvolvimento. E a relação baseia-se na igualdade, no respeito mútuo, na consulta, na cooperação vantajosa para ambas as partes. Portanto, isso é muito diferente, eu diria, da prática anterior. Eu acho que isso, para mim, é um avanço. Acho que vejo um novo mundo emergindo desse relacionamento. Posso ver o enorme potencial que o Sul Global tem. Eles podem cooperar entre si e construir a economia e desenvolver sua economia. E você sabe, lançou as bases para um país melhor, uma sociedade melhor, para o seu próprio povo. Isso é possível. E outro ponto é, a China, de certa forma, deu um bom exemplo para o mundo em desenvolvimento. Se a China conseguiu reduzir a pobreza com 700 milhões, 800 milhões de pessoas saindo da pobreza, outros países em desenvolvimento também podem fazer o mesmo. Então, isso nos dá confiança. Sim, podemos fazer isso. Não é como no passado. Sem essa assistência ou sem essa orientação do mundo desenvolvido, não podemos nos desenvolver. Portanto, em certo sentido, é uma nova geração de mundo. Penso que deveríamos acolher favoravelmente esse tipo de cooperação, esse tipo de relacionamento entre China e o Brasil. This kind of cooperation, this kind of relationship between China and Brazil. And Mr. Xu, the Brazilian government decided not to become part of the Belt and Road Initiative. E, Sr. Xu, o governo brasileiro decidiu não se tornar parte da nova Rota da Seda, embora na declaração conjunta as duas partes afirmam estabelecer sinergias estratégicas entre a iniciativa Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento brasileiras. O que significam essas sinergias estratégicas? Strategic synergies mean? Good question. Basically two parts, second part first. For example, what are the synergies mean? Boa pergunta. Vamos por partes. O que significam as sinergias? Meu entendimento é que eles têm dois grupos operacionais, como comitês, grupos de trabalho com funcionários de ambos os lados. Eles analisarão a necessidade do lado brasileiro em termos de construção de infraestrutura. E então, o lado chinês analisará se eles podem ajudar, se podem fazer um investimento. Porque a China é provavelmente o único país do mundo que pode construir um projeto gigante. Então, eles olharão para isso, para os programas, e verão que forma podem fazê-lo, de que forma podem trabalhar juntos. Basicamente, os dois lados identificarão qual projeto podemos realizar, em qual projeto o lado chinês pode investir e se é factível, se será a longo prazo benéfico a ambos os países. Se será feito de uma forma que evitará problemas, por exemplo, financeiros ou operacionais no futuro. Penso que querem fazer de uma forma que ambos os lados se beneficiem desses projetos e para garantir que haverá benefícios a longo prazo. Os interesses a longo prazo serão assegurados pelos dois países. Isso é uma sinergia. Eu olho agora a primeira parte dessa pergunta. Como você realmente mencionou, no início desse ano, o lado brasileiro se recusou a emitir uma declaração conjunta para dizer vamos aderir a essa iniciativa do Cinturão e Rota. Sabemos que é uma iniciativa.
Para os países que aderem, basicamente é mais fácil conversar com o lado chinês, mais fácil garantir investimento. Mas agora, se olharmos para a natureza da cooperação, basicamente os dois países estão alinhados à iniciativa chinesa do Cinturão e Rota, com a construção de infraestrutura, com investimento e comércio do lado brasileiro. Então, eu diria que, por natureza, é a mesma coisa. Quer você diga ou não. Sim, eles estão trabalhando com a iniciativa Cinturão e Rota. Você sabe por que o lado brasileiro não quer tornar isso público? Acho que é a preocupação. Washington exerceu uma pressão para que o Brasil não aderisse à iniciativa chinesa do Cinturão e Rota. E também acho que o Brasil, assim como muitos outros países, não quer escolher, não querem ser forçados a escolher entre Pequim e Washington. Eles querem cooperar com ambos os lados. Eles querem manter a independência. Acho que isso também é totalmente compreensível do lado chinês. O lado chinês não vai pressionar nenhum outro país, dizer, você tem que aderir à nossa iniciativa Cinturão e Rota, caso contrário, não investiremos. Não. Mesmo sem a iniciativa, vimos que há mais de 200 projetos ao longo dos últimos anos com investimento chinês no setor de infraestrutura. We have seen there are more than 200 projects over the past few years with the Chinese investment in the infrastructure sector. And in 2025, and it's also mentioned. E em 2025, isso também é mencionado na declaração conjunta, o Brasil ocupará a presidência do BRICS. Isso desempenha algum papel no fortalecimento das relações entre Brasil e China? I think so. On one hand, you can say, on one level, Eu acho que sim. Em certo nível, quando o Brasil tiver a presidência do BRICS, ele irá, é claro, trabalhar na agenda, por exemplo, no que vamos focar. E então falarão com o lado chinês como um membro importante, membro fundador desse grupo. Isso ajudará a reuni-los para conversar mais sobre qual será a nossa agenda principal. Todos os países em desenvolvimento, em grande parte nós, que estamos focados no desenvolvimento. Sabemos que isso é uma prioridade para todos os países em desenvolvimento. Não se trata de hegemonia, não se trata de ter um conflito semelhante com outros países para que isso seja uma prioridade. Ou, digamos, financiamento, por exemplo, construção de infraestrutura, etc. Então isso é bom. Eles trabalharão juntos. Em um segundo nível, eu diria que o relacionamento está cada vez mais próximo, como mencionamos anteriormente. Esse é o melhor momento do ponto de vista chinês dessa relação bilateral. Então eu acho que os dois lados, estando mais próximos e em termos de trabalhar em diferentes áreas, em diferentes tópicos, também os ajudará a se aproximarem dentro desse grupo. Penso que isso também irá reforçar a coesão dentro desse grupo dos BRICS. E isso é bom para os dois países e isso é bom para o BRICS como um bloco importante. That is good for the two countries. That is good for the BRICS group as one important block here. And my last question is, on January 20th, Donald Trump will be back at the White House. E a minha última pergunta é, no dia 20 de janeiro, Donald Trump estará de volta à Casa Branca. Você acredita que essa mudança de poder aqui nos Estados Unidos pode afetar de alguma forma as relações entre Brasil e China? Você já disse que a última vez que Donald Trump esteve na presidência, isso acabou ajudando nessa relação. Mas Marco Rubio, por exemplo, o futuro secretário de Estado da administração Trump, manifestou mais de uma vez preocupações com a crescente parceria entre Brasil e China. Você acredita que Washington pode tentar sabotar esse vínculo mais forte entre os nossos dois países? Stronger link between our two countries? They may want to do that. We are not sure what they will do or what they can do. Eles podem querer fazer isso. Não temos certeza do que eles farão ou do que podem fazer. A recente abertura da operação do porto de Xangai, no Peru, por exemplo, há muitas respostas basicamente negativas do lado dos Estados Unidos, de pessoas que expressam preocupação, como quem diz, esse é o nosso quintal. Agora há uma presença chinesa crescente. Mas vejam,
Trata-se de investimento chinês em um porto. E a China ajudará não só o Peru, mas também em países como o Brasil, como o Chile, como a Bolívia, em termos de reforçar as suas relações comerciais não só com a China, mas também com o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, os países da Ásia. O que há de errado em fazer isso? Não há nada de errado. Não creio que moralmente eles possam ir contra isso em plena luz do dia. Há uma decência básica que devemos respeitar. Existem resultados financeiros que temos que respeitar. Temos que seguir essas práticas. Em segundo lugar, se você olhar as escolhas de Donald Trump, eles são funcionários muito agressivos, com opiniões anti-China. Talvez eles imponham alguma política dura. Uma política muito dura e forte à China. Mas essa relação é entre a China e os Estados Unidos. Eu acho difícil eles responderem de alguma forma muito negativa, por exemplo, pressionando o Brasil a fazer qualquer coisa. O Brasil é um país grande, é um país independente. Eles tomarão decisões, eles farão políticas. Isso está de acordo com seus próprios interesses nacionais. Eles não são, digamos, cachorrinhos de Washington. Não tomarão decisões no interesse de Washington em vez de nos interesses deles mesmos. Então, eu tendo a pensar que provavelmente será muito difícil para Washington manobrar contra o Brasil, porque o Brasil é um país grande, é um país independente, faz parte do BRICS. O Brasil não é um daqueles países ocidentais que priorizam um relacionamento com Washington acima de si próprio, um dos que não se atrevem a ir contra Donald Trump, por exemplo. Então, eu acho que eles têm que respeitar isso, o fato de que no Brasil os brasileiros farão políticas que estarão alinhadas com os seus próprios interesses nacionais. Em segundo lugar, se eles decidirem fazer algo contra o Brasil, acho que isso só vai piorar a situação e só vai afastar o Brasil de Washington e provavelmente fortalecer ainda mais a relação entre China e Brasil. Entendemos que, obviamente, o presidente Lula não tem um relacionamento forte com Trump, por exemplo, e isso porque Trump tem boas relações com Bolsonaro. Tem também, por exemplo, a briga ou disputa com a Starlink e com Elon Musk, a questão do X. Essa é parte da razão pela qual o lado brasileiro está se aproximando do lado chinês para ter uma empresa chinesa fornecendo esse serviço de internet. Há uma percepção de que o país depende demais da Starlink para fornecer tal serviço. Você sabe, 47% do mercado está nas mãos da Starlink. Se decidirem fazer alguma coisa contra o país, muita gente vai sofrer com a falta desse serviço. Então eu acho que Washington deveria lidar com questões de relacionamento com outros países, incluindo países da região. Com respeito, você tem que respeitar a soberania de outros países. É preciso ter esse respeito mútuo e também fazer as coisas com base na igualdade. Então podemos conversar um com o outro, podemos fazer as coisas de uma forma que beneficie ambos os lados, em vez de beneficiar primeiro os Estados Unidos. A América, em primeiro lugar, é boa para os americanos, mas não para os chineses, não para os brasileiros, provavelmente. Nosso interesse não é o americano em primeiro lugar. Todos os países pensam em seus próprios interesses, mas não é que pensemos apenas nos nossos próprios interesses. Não estamos alcançando nossos próprios interesses nacionais às custas dos interesses americanos. Tendemos a fazer as coisas em função dos nossos interesses, mas também tendo em consideração os interesses dos outros países, dos nossos parceiros. Esse é o caminho a seguir. E não é, você sabe, que Donald Trump vai ditar a relação entre a China e o Brasil, vai ditar como a América Latina vai se desenvolver para a próxima fase. Não, não é o caso. Acho que sim, os Estados Unidos são um país importante, é um grande país, mas penso que existem algumas regras básicas, regras internacionais que todos precisamos seguir. Yes, the US is an important country, is a great country, but I think there are some basic rules, international rules, we all need to follow. Mr. Xu, is there... Sr. Xu, há algo que eu não perguntei e que você acha que deveria acrescentar sobre essa discussão que tivemos hoje? Acho que tivemos uma discussão bastante aprofundada, abordando as questões importantes que temos entre os dois lados, entre a China e a região, e também os Estados Unidos. Ótimas perguntas. Good question, Liz.
Thank you. That's for sure. Thank you so much for your Obrigado, e time. muito Again, obrigado I pelo know seu it's tempo super late, novamente. Eu it's sei que é almost muito midnight tarde aí, é UK quase time, meia-noite and em I really Pequim. appreciate Agradeço your time muito o to seu talk tempo to para us. conversar And conosco. E although embora this essa is conversa recorded, seja I'm pretty gravada, sure that tenho everyone certeza who's que todos que watching it estão live, assistindo ao vivo também agradecem appreciated muito it a as sua well. Thank you participação. so Muito much. obrigado. Thank you for the invitation. Thank you for Obrigado pelo convite, obrigado por essa discussão entre China e Brasil. É um relacionamento muito importante. Thank you. Gente, a gente fica por aqui. Essa foi mais uma entrevista da TV 247. Em breve a gente vai ter mais. Então, fique de olho aqui no 247. Eu sou Pedro Paiva, direto de Nova York. Até a próxima.